Olá, nós estamos aqui em mais um Guia Tempo com Deus e eu quero ler com você Atos 2, 42 e o versículo 47. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Nós vimos então que a igreja primitiva, que a igreja pioneira, ela era conhecida pelo aprendizado, eles eram dedicados à doutrina, dedicados ao ensino. Eles também eram conhecidos pela comunhão, estavam juntos, tinham tudo em comum. Eles eram conhecidos também pela adoração comunitária, né? Fiz uma alusão no devocional às reuniões públicas. E também eram conhecidos pela evangelização. Isso fica mais claro no versículo 47. Nós vimos esses quatro aspectos de maneira bem geral. E aí eu quero trabalhar aqui as características, né, ou as marcas de uma igreja autêntica. E hoje eu quero trabalhar aqui a adoração, desenvolver um pouco mais a ideia de adoração. A igreja existe com um propósito único. Qual é o propósito final da igreja? Glorificar a Deus e desfrutá-lo eternamente, gozá-lo eternamente. Obviamente você vai saber, perceber que eu estou aqui parafraseando, né, a Confissão de Fé de Westminster sobre o propósito final do homem. Mas se o propósito final do homem é adorar a Deus e desfrutá-lo eternamente, obviamente esse homem que adora a Deus e desfruta de um relacionamento com ele é igreja. E a igreja tem que ser formada por esses homens que glorificam, que entendem a finalidade da sua existência, que é para a glória de Deus, para que é viver um relacionamento com Ele e trazer essa convicção e viver essa vida sendo igreja. Então, a adoração é a responsabilidade mais importante da igreja. A igreja existe para gloriar-se no santo nome de Deus, para desfrutar de Deus, para viver, para ser e fazer tudo em nome de Deus. Muitas vezes nós corremos o risco de acreditar que porque uma área do ser igreja está funcionando muito bem, que nós estamos vivendo muito bem o propósito final da igreja. Por exemplo, todas as igrejas têm pontos fracos e pontos fortes. Mas existem muitas igrejas que pegam alguns pontos fortes e fazem dessas partes o todo. E qual é o risco de se fazer isso? É de ser então negligente com outras áreas que exigem o mesmo zelo, a mesma dedicação e a mesma atenção, e que quando não são observados, quando não são cultivados, desenvolvidos, mantidos, a igreja não vai estar adorando a Deus em sua plenitude, na plenitude do propósito da sua existência. Por quê? Porque são múltiplas tarefas, múltiplas responsabilidades, não apenas pregar, não apenas evangelizar, mas existem questões administrativas, questões relacionais, questões que envolvem o ensino, e tudo isso deve ser considerado com zelo, especialmente quando se entende que o propósito final da igreja é a glória e a adoração do Senhor. Ou seja, ela não vai prestar contas apenas pelo que ela ensinou, ela vai prestar contas pela forma como ela viveu como um todo a vida cristã comunitária. Então eu espero que isso fique claro, que a igreja existe para a glória de Deus, e por isso ela deve ser zelosa em todas as suas áreas, em todas as suas funções e responsabilidades, em todos os seus deveres. Que a adoração, o Dr. Shedd definiu a adoração como uma resposta, é tudo que nós somos,
respondendo a tudo aquilo que Deus é. E tudo aquilo que Deus é revelado então nas Escrituras Sagradas. E aqui eu quero destacar uma primeira característica da adoração, que o fato de que a adoração ela é bíblica. A adoração é uma resposta à revelação bíblica. Daí a necessidade de se conhecer Deus adequadamente a partir daquilo que Ele revela de si mesmo nas Escrituras, para que então o glorifiquemos e vivamos a nossa vida de maneira adequada a essa revelação. A adoração é uma resposta à revelação bíblica. Vamos lá, uma outra segunda característica que a adoração ela é congregacional. Se você observar, e aqui eu vou trazer pelo menos o Salmo 113:1, você vai perceber o plural quando diz, né? Louvem, ó servos do Senhor. Quando Deus criou o mundo, Ele criou então o homem para a sua glória e para a sua adoração. Então existia ali Deus, existia o povo de Deus e existia o jardim, que era o lugar de Deus, onde o povo de Deus deveria então viver em contínua adoração e relacionamento com Ele. Isso foi perdido por causa do pecado. Deus então separa uma linhagem e a partir de Abraão constitui um povo para si, e a partir desse povo vem o Messias, que é o Senhor Jesus Cristo, e Deus então continua a congregar pessoas para... Deus restabelece então aquilo que foi perdido e dá a condição para que um povo se reúna diante dele em adoração. Então nós vemos então a presença de Deus, o povo reunido ao redor de Deus em adoração. E o lugar de Deus hoje, né, é de fato na comunidade local, o lugar no qual o povo de Deus está reunido diante dele. Vamos lá então. Se a adoração é congregacional, nós devemos ter zelo e cuidado sobre a maneira como nós vivemos a nossa membresia. Por quê? Porque Deus está convocando o seu povo. Louvem, ó servos do Senhor. É no plural, é em comunidade, é nas reuniões públicas, é no servir e ser servido, é no amar e ser amado, é no conhecer e ser conhecido. Esse é um outro aspecto. Um terceiro aspecto da adoração é que essa adoração é espiritual. Amós 5:23 diz o seguinte: afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Se por um lado o aspecto congregacional, se por um lado o fato de a adoração ser congregacional revela o caráter coletivo da igreja, o fato de a adoração ser espiritual revela o caráter individual. Por quê? Porque é possível que nós vivamos em congregação, mas a nossa vida espiritual esteja definhando, até mesmo estejamos afastados do Senhor, a ponto de desse versículo de Amós 5:23, se aplicar à nossa vida. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Então tem uma questão aí de ter a sua afeição, o seu ser voltado para o Senhor. Não é uma questão de ser perfeito em tudo, em todos os aspectos, mas em se ter um coração que ame a Deus, um coração voltado para Deus. A adoração, então, é espiritual. E uma quarta e última característica, que a adoração ela é moral. A adoração sem santidade é odiosa para Deus. E a verdade é que a adoração sem santidade não existe. Não existe. E se isso prevalece na vida de alguém, pode ser uma evidência de não ter existido conversão. Meus irmãos, a igreja existe para a glória e para a adoração do Senhor. Como que anda o nosso relacionamento com as Escrituras? A nossa vida é uma resposta à revelação?
A nossa Bíblia a nossa vida é uma resposta àquilo que Deus revela sobre si mesmo nas Escrituras. Poxa, temos pautado, né, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso ouvir, o nosso agir, o nosso ser família, o nosso entretenimento, nós temos pautado ele nas Escrituras, tudo que temos, tudo que somos, que vale uma reflexão. E eu, numa rápida reflexão, posso identificar falhas e pecados nesse sentido. Nós precisamos corrigir isso. Em um aspecto congregacional, você é um membro saudável, você é um membro ativo, você valoriza aquilo que Deus, você valoriza o povo de Deus como Deus o valoriza. Esse povo que tem estima elevada diante do Senhor, porque Deus o salvou e os congregou ao redor de si, ele tem o mesmo valor para você? Como que anda a nossa comunhão, a nossa vida em comunidade? Equivale a essa reflexão. E a adoração é espiritual. Como que anda nossas afeições? Temos amado a Deus ou temos amado ao mundo? A pandemia vem revelar muitas das nossas debilidades, pecados e vulnerabilidades. Eu vou destacar um, por exemplo. O medo da morte. O medo desesperador da morte. É óbvio que todos nós temos medo de morrer. Mas se percebe um apreço e até mesmo uma sutil compreensão de que este mundo é o nosso lar definitivo, quando de fato não é. A pandemia tem revelado, muitos de nós, em meio às nossas dificuldades e lutas, temos sucumbido em nossas tentações e pecados por conta desse isolamento, de todas as tensões, ansiedades e temores. Como que anda a nossa vida espiritual? Obviamente, a adoração tem um aspecto moral. Como que anda a nossa conduta diante de Deus? Meus irmãos, vamos avaliar nossas vidas e, achadas em falta, vamos pedir perdão ao Senhor. Vamos nos arrepender. Essa pandemia é uma forma que Deus tem encontrado para transformar a nossa vida. Ainda há pouco eu estava ali pensando, avaliando, considerando uma série de fatores e me ocorreu o seguinte, de que a transformação que Deus quer efetuar na minha vida, na minha família, a transformação que Deus quer efetuar em nós como igreja local, Igreja Batista de Dom Pedro, vai acontecer quando as nossas afeições abandonarem os ídolos e se voltarem ao Senhor, amando ao Senhor, e não amando o mundo e as coisas que há no mundo. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos ajude nessa avaliação pessoal. Achados em falta, admitamos os nossos pecados, confessemos, para que alcancemos, então, misericórdia e graça, e então sejamos ativos nesse processo de santificação progressiva. Que Deus nos abençoe.